Profeta Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso 1. Glória a Deus. Jeremias 17. Jeremias, capítulo número 17, versículo de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 17, a partir do verso 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e os seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O monte do campo e os seus bens e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado de todos os seus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da sua herança que te dei, e far-te-ei servir os seus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não haverá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixará de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Até aqui. É interessante, irmão, que é um texto que as pessoas conhecem bem, algumas pessoas, né? Jeremias 17, mas no versículo 5 de Jeremias, ele diz algo, Jeremias 17, 5, ele diz algo aqui que as pessoas entendem errado. Porque olha só o que ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. A maioria das pessoas vai entender assim: então eu não posso confiar em Sandro, em Hominho. Então eu não posso confiar no irmão Francisco, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no. Ele não está dizendo, irmão, no outro homem, não, é no homem. A gente lê e tem que prestar atenção. Ele está dizendo que você não pode confiar em você mesmo, mas você tem que aprender a confiar no Senhor. Porque o homem, irmão, nós somos falhos, estamos sujeitos a falhas. Perfeito, irmão, só Cristo. Por isso que ele diz: maldito o homem que confia no, não é no outro homem, não, é no homem. Por isso que ele diz: faz da carne mortal o seu. Sabe por que eu confio em mim? Porque eu tenho um braço forte. Sabe por que eu confio em mim? Porque eu tenho saúde.
Sabe que eu confio em mim porque eu tenho isso? Não, irmão. Ele disse, você é um maldito por confiar em você mesmo. Então, irmão, por isso que a nossa confiança, o próprio texto, ele vai dizer, no versículo número 7, olha o que ele diz. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Na Bíblia teve pessoas que confiaram em outros homens e erraram? Teve. Vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo conhece. José, quando estava na prisão. José, quando estava na prisão, lá foi preso duas pessoas, o copeiro e o padeiro. E é interessante que José interpreta o sonho de cada um deles. José ficou mais apegado ao copeiro, porque o copeiro ia dar o copo mais uma vez na presença de Faraó. E o que foi que José disse? Rapaz, lembra assim de mim quando você chegar lá. Sabe o que foi que aconteceu? O homem esqueceu de José. Mas o homem que confia no Senhor, Deus nunca vai esquecer de você. Então, irmão, nós podemos confiar uns nos outros, sim. Você não estava aqui se você não confiava em mim. Quantas pessoas falam para mim os seus problemas, se elas não confiassem em mim? Ela confia no pastor, porque olha para um pastor e acha nele uma integridade. Um homem que você pode conversar, um homem que você pode se abrir. Mas tem homens que nós não podemos confiar, sim. Porque a própria Bíblia que nós lemos, ela falou sobre isso. Versículo 9. Olha o que diz. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmão, aqui não está falando do seu coração, não. Está falando de uma pessoa sem Deus, porque a pessoa sem Deus tem um coração corrupto. Uma pessoa que nasceu de novo tem um novo coração. Então nós precisamos entender, irmão, para que nós não podemos falar coisas que a Bíblia não diz, para dizer, olha, nós não podemos confiar em A, não podemos confiar em B. Não, irmão, nós precisamos. Como é que a Bíblia diz? O Salmo 133, ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Irmão, como é que vai ter união se não tem confiança? Para ter união tem que ter confiança. Então, irmão, se não tem confiança, não pode existir união. Mas por isso, irmão, quando nós nascemos de novo, o Senhor deu a mim e para você, a cada um de nós, um coração novo. Nós temos um novo coração. Ezequiel, capítulo número 36. Versículo de número 35. Ezequiel, olha só o que diz a palavra do Senhor. Disse-a, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruína estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que te virem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei a cidade destruída, replantei o que estava abandonado, eu, o Senhor, o disse e o farei. Verso 37. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multipliquei e os homens como um rebanho santo, um rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanho, de homens,
e saberão que eu sou o Senhor. Irmão, nós precisamos entender que ele, para Israel, ele é Senhor. Mas se fosse escrito para hoje, ele é o nosso Pai. Então olha só, depois que você nasceu de novo, você não pode dizer que tem mais um coração enganoso. Cantava-se um hino, antigamente, hoje quase ninguém escuta mais, mas cantava-se um hino que dizia assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Não, irmão, quando você nasceu de novo, você passou a ter um coração igual ao coração de Deus. Então, cada um de nós, irmão, temos um novo coração. E o que é o coração? O coração é o seu espírito. Não é à toa que quando você vai ler Marcos, bota em Marcos, capítulo 11, verso de número 23. Marcos 11, 23. Olha só, nós vamos ver aí a palavra coração. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 11, verso 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu... Mas Jeremias disse que o coração é enganoso. E como é que a Bíblia diz que eu tenho que confiar no coração? Eu não posso duvidar no meu... Se eu não posso duvidar, eu tenho que crer com o coração. Mas quando Jeremias diz que o coração é enganoso, fala de uma pessoa ainda que não aceitou Jesus. Porque no coração dela existe a maldade, o ódio, a inveja, a ira. Mas no meu coração, no seu coração, está o Espírito Santo de Deus. E dentro de nós, irmão, tem que estar os frutos do Espírito: a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Então, irmão, cada um de nós temos agora um novo coração. A Bíblia diz isso no profeta Ezequiel. Profeta, capítulo de número 36. Profeta Ezequiel, capítulo de número 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Dá-vos-ei coração novo. Por quê? Porque o homem tinha um coração perverso. O homem tinha um coração mau. Mas quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Você é uma nova criatura. Por isso que ele diz: dá-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, assim diz o Senhor. Então, irmão, o homem sem Deus, o coração dele é enganoso. Mas o homem com Deus, ele tem um novo coração. Então, irmão, o coração é o seu espírito. Por isso que é no Espírito que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu não posso mais dizer como Ezequiel diz: ai, meu coração é enganoso. Não, irmãos. Seu coração agora é um novo coração. Deus tirou o coração de pedra, Deus tirou o coração enganoso e colocou dentro de você um novo coração. E no final ele diz que esse novo coração aponta para o Espírito do Senhor. Então, irmão, você tem um novo coração agora. Você não pode dizer: dai-me um coração igual ao teu. Você já pode dizer assim: Pai, obrigado, porque eu tenho um coração igual ao teu.
Então, irmão, você nasceu de novo. O seu coração agora você pode confiar nele, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo de número 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, irmão, é aqui dentro que Deus fala com você, é por dentro. Quando fala do coração, não está falando de um coração que bombardeia sangue, porque esse seu coração aqui, ele não pode nem crer nem duvidar. Esse seu coração que fica batendo 24 horas, ele não fala, ele não crê, ele não duvida. Mas quando a Bíblia fala do seu coração, fala do seu espírito. Então no Espírito você crê, no Espírito você pode crer, você pode duvidar. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz que é com o coração que se crê. Como é que diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha mais uma vez a palavra coração. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. O seu coração que bombardeia sangue, ele não crê. Ele não duvida, mas o seu espírito, o homem recriado em Cristo Jesus, ele pode crer, ele pode ser induzido a duvidar. Então eu e você, irmão, por isso que ele diz, com o coração se crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por isso que ele diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo número 10 agora. Olha só o que diz. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmão, nós cremos coração, mas por que a Bíblia colocou a palavra coração? Porque o coração está por dentro. Se o coração está por dentro, ele está dizendo, é por dentro que você tem que crer. É um homem interior. E Pedro vai falar isso em 1 Pedro. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que ele diz. Versículo 4. 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Seja, porém, o homem interior que é o seu espírito, o homem interior. Então, por isso que ele chama do coração. Porque existe o homem exterior, o corpo, o homem interior, o espírito. Por isso que Pedro diz, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, irmão, quando a Bíblia fala do coração, ele está falando do homem interior, do verdadeiro você. Você não é o corpo, porque um dia, irmão, cada um de nós vamos morrer. Só não sabemos o dia nem a hora. Mas o homem interior que está aqui dentro, ele vai partir e estar com o Senhor. Por isso que tem alguns que dizem assim, quando vai falar em casamento, as pessoas dizem, irmão, existe eu me unir com minha esposa no espírito. Não, irmão, a união é no corpo, no espírito é com Deus. A Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, irmão, agora, quando você nasceu de novo, você tem um coração novo. Você tem um coração agora, que é o homem interior, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí, aquele coração que não se confiava mais, o homem interior, que era um homem sem palavra, o homem que não tinha compromisso, o velho homem morreu. Você é uma nova criatura, à imagem e semelhança de Deus.
Por isso, no livro de Provérbios, capítulo de número 20, Provérbios, capítulo de número 20, versículo 27. É interessante que nessa passagem, tem algumas versões, eu não sei se é a sua, que no lugar de espírito tem o nome alma. A Bíblia diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha todo o mais íntimo do corpo. Presta atenção que a Bíblia diz: o espírito do homem, porque o homem é um espírito. O homem não é uma alma, o homem é um espírito. Por isso que ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quer dizer, o que é que a Bíblia está dizendo? Que é no seu espírito que ele revela a palavra de Deus. Porque ele diz: o Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor. E o que é que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, você é um espírito, Deus é espírito e a palavra de Deus é espírito. Então, quando você tem a revelação no Espírito, o que é a revelação? O que é a lâmpada? A lâmpada, irmão, simboliza a claridade. Se nós apagar essa luz aqui, vai ficar tudo escuro. E no escuro, irmão, se você não conhece aquela casa, você vai cair, você vai tropeçar. Mas se for sua casa que você conhece, não. Mas se você entra numa casa escura, então para você ela vai ser estranha. Então você pode tropeçar, você pode cair. Aí o que é que você faz? Se você tiver o celular hoje que tem uma lanterna, aí você liga. Aí o que é que você faz? Em primeiro lugar, você vai clarear onde é que você está pisando. Aí agora você já sabe onde está, agora você vai clarear o caminho que você vai trilhar. Então por isso que quando nós nascemos de novo, nós devemos descobrir aonde nós estamos. Aonde? Em Cristo Jesus. Depois, eu tenho agora a palavra que é como a lanterna. Ele vai me mostrar o caminho que eu devo caminhar agora. Não mais um caminho de derrota, não mais um caminho de fracasso, não mais um caminho de doença, mas agora um caminho de vitória. Não mais um louvor de tristeza, mas um louvor agora de vitória. Por isso que é tão importante, irmão, a lâmpada, a luz. A luz é que traz revelação. O próprio Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios, é no Novo Testamento, capítulo número 1, versículo 15. Aqui é uma oração que Paulo faz pela igreja. Essa oração você pode orar por você pode orar por outra pessoa. E olha qual é o propósito de Paulo nessa oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, versículo 16, Efésios 1,16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Com qual propósito? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é que Paulo estava dizendo? Rapaz, eu oro para que vocês tenham revelação, para que vocês possam entender quem vocês são nele, em Cristo Jesus. Para que você não ande mais dizendo: eu sou um pecador, eu sou um miserável, minha vida nunca vai mudar. Não, para que você tenha revelação quem eu sou nele. Aí ele diz, versículo 18: iluminando os olhos do vosso quê? Mas o coração, não é o coração esse.
mas é o coração do entendimento. Iluminando, o que é que vai trazer a iluminação? A palavra. Quando eu olho para a palavra e começo a ler a palavra, eu vou discernindo a palavra de Deus. Eu vou tendo a revelação da palavra. Por isso que ele diz, versículo 18: iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento. Para que Deus me chamou? Por que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador? Qual o propósito que Deus tem comigo? Talvez alguém diz assim: eu não sei cantar, eu não sei pregar. Por que Deus me chamou? Irmão, a maior pregação que existe é a sua vida. Quando você mostra a diferença que houve, quando você aceita Jesus lá fora, é a maior pregação que existe. Paulo vai dizer que você é a carta lida e crida no meio de uma sociedade que está em trevas. Uma pessoa que aceita Jesus e ela começa agora a mostrar para o mundo lá fora o que o poder da palavra é capaz, a pessoa vai entender: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero essa mudança também para a minha vida. Eu quero essa mudança também para a minha família. Então, irmão, o mundo ele é incrédulo. Ele só vai ver, ele só vai acreditar no que ele vê. A igreja é diferente. Depois que eu nasci de novo, eu acredito sem ver, porque eu confio no Senhor de todo o meu coração. Por isso que Provérbios, capítulo número 3. Parece que a gente vai rodar a Bíblia todinha onde tem o nome coração. Viu? Provérbios, capítulo 3, versículo número 5. Confia no Senhor. Provérbios 3, 5. Acaba da mídia que se perdeu. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu. Então, irmão, é você que tem que confiar. Porque coração não é com a mente, é com o coração. Então tem que vir de dentro, não tem que vir na cabeça. Eu tenho que confiar, mesmo que tudo esteja dando errado, eu confio. Mesmo que tudo está ao contrário, eu confio. Mesmo que eu estou falando algo e está acontecendo diferente, eu confio. Ainda que o mar se levantou, eu confio. Ainda que venha os vendaval, eu confio. Então ele confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Não confie no seu entendimento, confie no Senhor de todo o teu coração. Então, irmão, é isso que eu e você deve confiar. Confiar em quem? No Senhor. Nós temos exemplo, irmão, tremendo de homens que confiaram no Senhor. Daniel foi um deles, que mesmo sabendo que ia ser colocar na cova do leão, ele confiou em Deus. E porque os leões não conseguiram engolir Daniel, Daniel vai dizer: o Deus mandou os seus anjos. Aí vai se cumprir o que diz o quê? Salmo de número 34, versículo número 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 34, versículo 7. Acaba da mídia, está uma benção hoje. Olha só o que diz. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Assim como Deus livrou Daniel, Ele há de livrar o seu povo. Então presta atenção a isso, irmão. O anjo do Senhor, ele acampa. Então tem gente que vai orar: Senhor,
bota um anjo na esquerda, um anjo na direita, um anjo na frente, um anjo na retaguarda, um anjo por cima, Senhor, porque eu vou fazer uma grande viagem para que nada aconteça. Não, irmão, ele não vai colocar nem anjo nem em cima, nem na direita, nem na esquerda, nem na retaguarda, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor já acampa ao seu redor. Por isso que tem duas palavras parecidas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor. Ele está por longe, procurando um espaço, uma brecha que você dá para que ele possa acabar com sua vida. Por isso, irmão, que ele fica de longe, porque eu e você não vemos o anjo, mas a Bíblia diz que existe um anjo ao seu redor. Quer dizer, para onde você vai, há um anjo ao seu redor. Por isso que eu posso dizer, eu tenho um anjo da guarda. Isso é bíblico. Eu preciso orar para ele? Não, porque antigamente as mães oravam. Ore pelo seu anjinho da guarda, ele vai lhe guardar. Não, irmão, a oração é feita a Deus, em nome de Jesus, e ele já mandou o anjo para estar ao seu redor. E o que é que eu faço? Eu confio nessa palavra de todo o meu coração. Por isso, irmão, que o seu coração não é enganoso. O seu coração não é. O homem sem Deus, ele tem um coração enganoso. Por isso que ele faz, quando ele está bêbado, faz um negócio perverso, e no outro dia está arrependido da besteira que ele fez. Por quê? Porque o coração dele é enganoso. Por isso o homem, quando está com raiva, o homem sem Deus, ele bate, ele espanca. Aí quando ele cai em si, ele se arrepende do que ele fez. Porque tem um coração enganoso. Mas eu e você temos um novo coração. Por isso que eu tenho um coração que ele brota o amor de Deus, e Deus, Romanos capítulo 5, versículo 5, olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só onde é que está o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vai aparecer a palavra coração mais uma vez, viu? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso quê? Em nosso espírito, em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, quer dizer, pelo Espírito Santo que foi doado, pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Quer dizer que quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, o amor de Deus passou a habitar em meu coração. Por isso, irmão, que eu e você, a Bíblia diz, olha o que o salmista diz: guardei as tuas palavras no meu, para não pecar contra ti. Então, irmão, o que a Bíblia fala mais é do coração. Por isso que eu não posso deixar que o ódio desça ao meu coração. Eu não posso deixar que a raiva desça ao meu coração. Eu não posso deixar que a inveja desça ao meu coração. Eu não posso deixar que o ciúme desça ao meu coração. Eu só posso deixar que a palavra de Deus desça ao meu coração. Para dizer, como o salmista diz: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmão, o que a Bíblia fala mais é do coração do homem. A Bíblia diz que é do coração do homem que procede todo o mal. O próprio Jesus estava andando com os discípulos, e os discípulos foram comer sem lavar as mãos. E chegaram os fariseus e disseram: os seus discípulos estão transgredindo a lei, porque eles comem sem lavar as mãos. Jesus disse, chega para eles: o que peca não é o que entra, é o que sai, porque é o que sai do coração. Então a gente tem que ter cuidado com o que você fala, porque sai do seu coração. Por isso que eu tenho que ter cuidado como é que eu trato meus filhos, para não chamar ele de: esse menino é uma praga. Não, irmão, isso sai do seu coração. Ele é uma bênção.
Por isso que eu e você precisamos aprender, irmão, a guardar o nosso coração. É o que a Bíblia fala mais. A Bíblia diz no livro de Mateus. Perdi aqui a referência, não. Glória a Deus. Achei. Mateus capítulo 12, versículo número 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da... O que é o coração da terra? No centro da terra. Mateus capítulo 13, versículo 15. Olha só o que diz. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido, um coração de pedra. É aquela pessoa que você fala do amor de Deus. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer mudar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Você precisa aceitar Jesus. E o cara com coração duro. Mas a Bíblia manda você, irmão, aprender a quebrantar o seu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Olha só o que diz. Hebreus 3, 8. Não endureceis o vosso quê? Coração. O que é um coração endurecido? É chamado de coração de pedra. Aquele que não... É aquela pessoa que está errado e não abre mão. Um coração duro. É aquela pessoa que ouviu a palavra, Deus moveu ela e ela não quer aceitar Jesus. Então por isso que a Bíblia diz: não endureça o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Então, irmão, que eu e você precisamos ter um coração, como diz João, em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Olha só o que diz. 1 João, capítulo 3. Olha o que ele diz. Pois, se o nosso coração nos acusa. O coração aqui, irmão, fala da sua consciência. Você sabia que quando você faz uma coisa errada, a sua consciência diz assim: você errou. Não precisa ninguém dizer não. A sua consciência diz: você fez uma coisa errada. Mas Paulo diz, olha o que é que ele diz. Paulo não, João. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as... O coração diz: você errou. Aí Deus vai dizer: eu sei que você errou, mas você teve o desejo de fazer a coisa certa. Por isso que Deus é maior do que o nosso coração. Você errou, mas você tinha uma atitude boa. Você teve uma atitude boa, mas falou talvez na hora errada. Talvez agiu na hora errada. Talvez falou a palavra na hora errada, com atitude boa. Por isso, irmão, que nós, para nós encerrar o versículo 21, ele diz: amado, se o coração não nos acusa, temos confiança em quem, irmãos? Diante de Deus. Preste atenção no que João diz: amado, se o coração não nos acusa, não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Que confiança? Que a misericórdia do Senhor é de geração a geração. Irmão, ainda que nós chegamos a errar e a consciência diga: você errou, não tenha consciência disso. Deus não está chateado com você. Deus não está revoltado com você.
Deus vai continuar lhe amando. Mesmo ele corrigindo, é porque ele lhe ama. Um pai, quando corrige um filho, é porque ele ama. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Mas ele corrige, irmão, com a palavra. Ele corrige para o seu bem e não para o seu mal. Por isso que eu e você podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém. Glória a Deus.